Bom, gente, então hoje nós temos aqui a nossa frase para ser trabalhada. É uma frase de Joana de Ângeles, do livro O Homem Integral, da sua coletânea Psicologia Espírita. E ela diz o seguinte: o medo é fator dissolvente na organização psíquica do homem, predispondo-o por somatização a enfermidades diversas que aguardam correta diagnose e específica terapêutica. E aqui, colocado aqui um bichinho, né? O que ela vem nos dizer é que o medo, que sempre acompanhou a humanidade, estar presente em nosso dia a dia, é um fator de desequilíbrio muito grande para o nosso espírito, um fator muito grande de desequilíbrio para a nossa organização física, fisiológica e mental. Nós devemos a todo custo combater o medo onde quer que ele esteja presente. E o medo, ele está presente em várias situações, em várias circunstâncias da nossa existência. Em alguns momentos, esse medo é mais crucial, né? Então ela diz o seguinte: o medo em si, como fator psíquico, ele predispõe o homem à somatização, ou seja, através do medo, ele pode criar situações adversas ao seu organismo, à sua saúde, porque através do medo, ele pode possibilitar modificações fisiológicas no nosso organismo, na produção de hormônios, na produção de substâncias advindas do nosso cérebro em função desse medo, e faz com que essas enfermidades possam ser instaladas com grande prejuízo para todos nós. Quem nunca de nós não teve medo? Quem nunca de nós, em algum momento, não teve verdadeiro pavor de alguma coisa, né? Aqui nós temos a imagem Eusápia Paladino, como uma das maiores médiums que a doutrina espírita tem conhecimento. Ela, aos 14 anos, órfã de pai e mãe, começou a desenvolver mediunidade e, por vários cientistas da época, estudiosos da doutrina, foi submetida a várias análises, várias pesquisas. Era médium, entre outras coisas, de efeito físico. Se vocês julgarem o nome dela, vocês vão na internet, no Google, vocês vão ver a história de Eusápia Paladino como sendo a maior médium hoje existente dentro das obras da doutrina espírita. Prestou grande trabalho dentro da doutrina espírita, numa época que a doutrina espírita era incipiente, estava começando, né? Na época de Leon Denis, na época Gabriel Delany e Ernesto Bozano, e ela teve um papel muito importante dentro dos trabalhos mediúnicos, e desenvolveu e permitiu que a doutrina espírita, através da sua mediunidade, avançasse muito mais naquela época. Bom, retomando o nosso último slide, nós paramos aqui. Qual o papel do NAI, Lar de Maria, em relação aos nossos trabalhos, em relação ao que nós propusemos a fazer, em termos de doutrina espírita, né?
Maria, a mentora dessa casa, ela assim define o que é o lar de Maria. Nós perguntamos a ela, dentro de uma reunião mediúnica, o que Maria, o que ela entendia, o que ela via, como ela percebia o lar de Maria, como era o lar de Maria na concepção de Maria. E ela nos disse: o aconchego de mãe, o colo materno, em que tantos vêm e ficam, e são socorridos, são alentados, são conduzidos para serem esclarecidos em escolas espirituais, em planos onde só nós temos acesso. Vocês não ajudam apenas os encarnados. Se vocês pudessem ver a blindagem de tais paredes, se pudessem ver a quantos que vocês acolhem em suas orações, mas não se prendam somente aqui. A única coisa que lhe peço: não se prenda somente às paredes do lar. E aqui traz um recado muito importante para nós, obreiros do lar de Maria, onde ela faz uma exposição de como o trabalho deverá ser feito. Todo o nosso trabalho deverá ser feito com muito amor, com muito carinho, para que ele se assemelhe ao aconchego de mãe, para que ele atenda à necessidade daqueles que chegam àquele lar fragilizados, quer seja por questões de natureza específicas, quer seja por questões de ordem física. Nós temos o dever, a obrigação, de acordo com Maria, acolher a todos, indistintamente, como se fossem mães, como se fosse aquilo que nós temos de mais precioso, que são os nossos filhos, para que não tivesse dúvida alguma em relação o que ela queria para nós, obreiros, em relação às pessoas que viriam ao longo do tempo buscar no lar de Maria um aconchego, um socorro. Aqui nós trabalhamos a questão de um plano espiritual, onde, através dos processos mediúnicos, nós desenvolvemos trabalhos de saneamento da psicosfera, onde acolhemos esses irmãos em desequilíbrios, esses espíritos em desequilíbrios, que aqui no lar de Maria são doutrinados, são orientados para serem conduzidos a outros planos, onde nós ainda não temos acesso, né? Mas não se restringe, né, somente aos encarnados, como ela afirma. Então, esse trabalho aqui, ainda que não seja visualizado pelos encarnados que aqui aportam o lar de Maria, muito mais do que o contingente encarnados, são os desencarnados que são atendidos aqui no lar de Maria. E por fim, ela faz uma observação por demais importante, para que a gente não se prenda somente no lar, para que os nossos trabalhos lá fora sejam idênticos aos trabalhos realizados aqui no lar de Maria, para que essas paredes não sirvam de limites na extensão dos nossos trabalhos, no trabalho de ajuda, de amor, de caridade. Com essa mensagem, ela traz para nós uma disposição de labuta, de empreendimento, de desenvolvimento,
que cabe a cada um de nós, obreiros dessa casa, entender, compreender e abraçar essa causa. Da mesma forma que nós procuramos ajudar, nós também recebemos toda a ajuda do plano superior através da equipe de Maria. E aqui nós vamos passar a esclarecer e a informar alguns atendimentos que nós fazemos aqui no Lar de Maria, né? Nós vamos começar aqui pelo atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Em que consiste o atendimento fraterno? Para que ele se presta? Qual o fundamento do atendimento fraterno? É o amparo de pessoas necessitadas que chegam ao Lar de Maria, independente da sua religião, raça, sexo, idade, condição social ou econômica, para serem encaminhadas às várias terapias no tratamento do corpo físico, mental e espiritual. Todos aqueles que aportam o Lar de Maria, que vêm buscar no Lar de Maria qualquer orientação, nós temos por obrigação dar o máximo de nós para poder ajudá-los. E o fazemos assim com o melhor dos propósitos, com amor, com carinho, com solidariedade, com fraternidade, para que a gente possa atingir o nosso objetivo. Jamais poderemos fazer qualquer atendimento aqui com rótulo ou título de obrigação. Não devemos jamais fazer qualquer atendimento aqui sobre a base da negociação. Toma lá da cá, eu atendo aqui e sou beneficiado no plano espiritual. Jamais poderemos ter esse tipo de entendimento. O que nós temos que ter são ideias claras, pensamentos elevados, buscando na essência a fraternidade, a caridade, como um instrumento maior para atender aqueles que buscam no lar de Maria, o seu consolo, o seu colo. Então, através do atendimento fraterno, nós damos o primeiro passo, nós temos o primeiro contato com as pessoas, e através dessa conversação, desse entendimento, dessa análise, dessa anamnese, nós vamos então encaminhar a terapias que possam ajudar essas pessoas a se recuperarem. Então, este é o objetivo do atendimento fraterno. O que nós entendemos pela pedagogia espírita? Estudos da obra básicas de Allan Kardec, estudos sobre as obras complementares, estudos sobre a psicologia espírita, autoconhecimento, estudos sobre o magnetismo animal mesmo. Quando nós propusemos trabalhar a pedagogia espírita, é exatamente no sentido de dar uma abrangência maior nos estudos da doutrina espírita. Posto que a doutrina espírita, ela se fundamenta em 3 pilares: ciência, filosofia e religião. Por si só, nós sabemos o quanto é extenso a área de conhecimento desses 3 pilares. Por mais que queiramos, ficaria muito difícil nós fazermos uma abordagem se trabalhássemos somente a codificação, onde nós achamos preferível elevarmos um pouco mais, avançarmos um pouco mais, né? Estender, além das obras básicas, estudos complementares, através de Chico,
através de Valdo Franco, através de Leon Denis, através de Ernesto Bozano, de Eurípides e tantos outros aí, que muito contribuíram com obras complementares da doutrina espírita, que hoje nós utilizamos como referência, como estudo, né? E dentro dessa abrangência, nós temos aqui a psicologia espírita, através de Divaldo Franco, Joana de Ângeles, onde nós procuramos trabalhar os efeitos da psicologia no comportamento humano, os efeitos da psicologia no nosso dia a dia, e como podemos trabalhar a psicologia sem ser uma psicologia acadêmica. É uma psicologia espírita, mas com grande conteúdo para dar a nós uma sustentação que precisamos do nosso dia a dia, onde o autoconhecimento vai aflorar, onde nós vamos buscar, através desses estudos, proclamar o autoconhecimento como a nossa bandeira principal, para que a gente possa nos sustentar enquanto espírito que somos diante das dificuldades que nos encontramos no dia a dia. Somente através de uma análise mais acurada, através do conhecimento do eu, trabalhando o nosso self, é que nós vamos aos poucos nos afastando do nosso ego, fazendo com que cada dia nós possamos ser pessoas melhores, onde a cada dia possamos trabalhar em nós, lapidando os nossos pensamentos, os nossos comportamentos, as nossas ações em nosso próprio benefício. Os estudos sobre o magnetismo animal, voltado mais para a área da ciência, onde nós vamos trabalhar energias. Hoje a ciência comprova o quanto essas energias existentes no universo têm influência sobre nós, e o quanto nós influenciamos com a nossa energia os outros. Energias muitas vezes sadias, energias outras vezes deletérias, mas são energias que são atraídas pela lei de atração, onde nós devemos entender como se processa, como conduzir isso. E isso vai estar diretamente ligado à fé, ao acreditar, porque nós sabemos que o magnetismo atrai, nós sabemos também que a nossa vontade, pela força do nosso pensamento, nós podemos também atrair tanto coisas boas como coisas ruins. Então nós temos aí a pedagogia espírita como um estudo permanente, um estudo constante, onde buscamos trabalhar todo o conteúdo de forma integral, considerando que nós somos seres integrais, seres holísticos, onde nós interagimos com o universo e permitimos que o universo interaja conosco, para que assim nós possamos aproximar cada vez mais da nossa essência, possamos aproximar mais de Deus. E aqui nós temos o desenvolvimento mediúnico. O que consiste o desenvolvimento mediúnico? Primeiro vamos trabalhar de uma forma rápida o que é a mediunidade, que nós já falamos muitas vezes aqui. Mediunidade são fenômenos inerentes ao espírito encarnado. Mediunidade é a faculdade que alguns têm, adquirem no plano espiritual, durante o seu planejamento reencarnatório, e pode ou não desenvolver quando renasce,
quando reencarna. Por quê? Pode ou não. Ainda que o médium possa portar essas faculdades, depende único e exclusivamente dele de querer desenvolver-se ou não. Ninguém está obrigado a desenvolver a sua mediunidade. E por outro lado, como em alguns lugares afirmam, tem pessoas, tem casas que fazem verdadeiro terrorismo a respeito da mediunidade. Olha, se você não desenvolver a sua mediunidade, você está arrasado. Se você não desenvolver a sua mediunidade, você está liquidado. E nós sabemos que não é bem assim. A mediunidade é apenas mais um item na pessoa, e se ela quiser aproveitar da sua mediunidade para poder fazer dela um instrumento de bênção, um instrumento de amor, de caridade, ela poderá fazê-lo. Mas também, se ela não quiser usar dessa faculdade e passar a sua existência inteira sem utilizá-la, ele pode fazer. Não vai incomodar, não? Se for muito aflorado. Aí é outro detalhe. Tudo tem um preço, né? Evidentemente que as ferramentas que nós temos é para produzir o bem. Mas você não tem como obrigar uma pessoa a não desenvolver a sua mediunidade. Nós não temos como coagir uma pessoa a desenvolver a sua mediunidade. O máximo que nós podemos fazer, e o correto, é orientar, e não coagir e nem amedrontar ou ameaçar. Nós sabemos que aquelas pessoas que têm mediunidade extensiva e não procura desenvolver-se, não procura se instruir, evidentemente, ela vai estar muito mais exposta a circunstâncias além do seu corpo físico do que uma outra pessoa que não detém essa mediunidade. E muitas vezes ela acaba cedendo em função dessas circunstâncias. Mas nós, como orientadores, jamais poderemos ameaçar, coagir ou exigir que quem quer que seja desenvolva a sua mediunidade. Porque infelizmente nós temos aí algumas pessoas que amedrontam, que pode ser também que naquele momento a pessoa não esteja ainda apta, amadurecida o suficiente para desenvolver a sua mediunidade. Porque nós sabemos que independe de idade. Eusébio Paladino mesmo, ela começou a desenvolver a sua mediunidade com 14 anos. As irmãs Fox dos Estados Unidos, onde iniciou toda essa movimentação espírita, também começou aos 14 anos. Mas tem mediunidade que foram aflorar aos 70 anos. Então não existe uma idade limite ou idade certa para a manifestação da mediunidade. Bom, visto isso sobre a mediunidade, então qual o papel do NAI em relação àquelas pessoas que apresentam inicialmente algumas características de mediunidade, onde apresentam alguma forma de mediunidade? Nós temos que trabalhar, orientar o desenvolvimento do campo mediúnico, sonambúlico e demais fenômenos da alma para as pessoas que apresentam quadros específicos considerados como de natureza mediúnica ou sensitivas. Ou seja, toda vez que através do atendimento fraterno constatar que as pessoas têm alguma dessas faculdades, deverá, caso a pessoa queira, se interesse, a ser orientada a como trabalhar essa sua mediunidade para que ao longo do tempo ela possa adquirir essa experiência, essa maturidade, desenvolver
a sua faculdade com segurança, né? Para que ela possa trazer para si e para os outros uma segurança que ela precisa em termos de equilíbrio, não só físico, como psíquico e principalmente espiritual. Porque a mediunidade, por ser uma característica, um fenômeno inerente à alma, ela pode se apresentar à pessoa adepta a qualquer religião ou mesmo sem religião, né? É lógico que dentro da doutrina espírita, por estar mais desafeito à doutrina espírita, os espíritas, em tese, teriam melhores condições de trabalhar isso, de orientar essas pessoas. Não quer dizer, por isso também, que todos os espíritas estão capacitados a orientar as pessoas que portam faculdades mediúnicas. Então isso é bom deixar claro também, porque o fato dela ser espírita, ela não tem, por si só, né, uma procuração para dizer que ela tem total condições de trabalhar dentro desse campo. Porque exige muito conhecimento, exige muita dedicação, esforço, para que possa, no dia a dia, condicionar um campo propício de adaptação, não só para o médium, como também para aquelas entidades que ocupam. O trabalho não é só com um médium, com um carnal, é feito também com aquelas entidades que o acompanham. E como trabalhar essas entidades, como conduzir essas entidades, né? Vamos supor que esse médium venha a ser acompanhado, entre outros espíritos, por espíritos obsessores. Como trabalhar esse irmão? Não é só trabalhar o médium, temos que trabalhar também esse irmão, que naquele momento ele está como obsessor, né? Ele está como obsessor, para que ele possa também ter a oportunidade de desenvolver-se. Este é o princípio da caridade, é o princípio do amor, porque todos nós merecemos e devemos ter a oportunidade de desenvolver-se, quer seja no plano físico, quer seja no plano espiritual. Porque quando a gente fala obsessor, muitas vezes a gente entende como sendo um espírito ruim, e nem sempre é. Porque o obsessor, ele pode ter tornado obsessor, mas não quer dizer que necessariamente ele sempre for um espírito ruim, de má índole. Nós já tivemos vários relatos aqui, né, de obsessores que na verdade foi em consequência de fatos que aconteceram que o fizeram a ter esse desequilíbrio e desencarnar com esse desequilíbrio e tornar-se um obsessor, né? E como a gente consegue em alguns momentos resolver essas questões quando o espírito, né, dessa condição permite, fazendo uma ação de regresso no espírito. Porque muitas vezes ele é assassinado por um amigo, ele é traído por um amigo, com situações dessas, e ele não entende muito bem. Ao desencarnar, ele se torna obsessor e continua a procurar agora a sua vítima como obsessor para poder vingar de um fato que ele sofreu lá atrás. Ele só está vendo de lá para cá. Então, para ele, para a tela mental dele, realmente ele foi vítima de uma situação. E se analisarmos
dessa forma, realmente ele foi vítima. Só que muitas vezes, por intuição, quando nos permite, a gente conversa com esses irmãos: meu irmão, vamos trabalhar, não aceito porque ele era meu amigo, fez isso. Já houve casos de matar o amigo para poder ficar com a esposa e tudo mais, e tem vários relatos dessa natureza. E aí volta lá atrás, ele vê que ele tem situação muito pior na outra vida em relação ao que ele passou. Aí ele faz comparação do que foi e o que ele viveu e o que está acontecendo hoje. Aí ele vê que realmente a vida é uma sequência única, onde as existências vão trazendo histórias diferentes, mas a vida é uma só. E aí eles aceitam. Então, por isso que eu falo, o obsessor nem sempre é um espírito ruim. Às vezes pode demorar muito, pode. Normalmente são espíritos desequilibrados. Todos os obsessores são espíritos desequilibrados, mas não quer dizer que necessariamente sejam espíritos ruins. Então nós temos que ter muito cuidado ao classificar, mesmo porque não devemos julgar nada, muito menos fazer qualquer tipo de análise nesse sentido. Mas considerar que os obsessores normalmente são irmãos em desequilíbrio que precisam da nossa ajuda, tanto quanto o encarnado, quando estão também em desequilíbrio. Então o Unai, ele tem por princípio também trabalhar essas mediunidades, desenvolver essas mediunidades, para que aquele médium que queira desenvolver-se dentro de uma condição de segurança, dentro de uma condição de instrução adequada, de um trabalho efetivo, ele poderá fazer. E aqui nós temos terapia psicogenética. Consiste em reformular programas habituais no subconsciente em face das reações aos estímulos ambientais. Nós sabemos o quanto o meio ambiente está vinculado ao subconsciente. E isso nós já trabalhamos isso aqui em estudos anteriores, né? Não só no aspecto físico, como também no aspecto espiritual. No entanto, para modificar antigos padrões, temos de estar totalmente conscientes para que a programação não se sobreponha à vontade cotidiana, uma tarefa bastante difícil. É muito difícil nós tentarmos mudar os nossos hábitos, mudar os nossos vícios, trabalhar a nossa preguiça. E muitas vezes aquilo é tão prejudicial a nós, mas nós não percebemos isso, ou não temos força, ou não temos como sair desse marasmo. E permanecemos naquela condição. Por mais que as pessoas falem, por mais que lhe indicam o caminho, se ela não tiver consciente da necessidade de mudança interior, de trabalhar seu subconsciente, os nossos esforços vão ser em vão. Porque a pessoa sedimenta em si uma conduta, uma forma de viver que não permite nenhuma forma de modificação. Ninguém muda ninguém. As pessoas só mudam quando elas querem mudar e se permitem serem mudadas. Mas tem parte delas. E aí vem mais. Lutar contra os maus hábitos e vícios de ordem moral, material, espiritual, exige vontade, determinação e fé. Não tem como nós fazermos isso de forma isolada. Aqui no Lar de Maria, nós somos apenas um instrumento para possibilitar que as pessoas possam enxergar isso e possam buscar desenvolver no seu subconsciente, que nós já trabalhamos aqui, essas mudanças. Porque nós sabemos que 95%
das nossas ações cotidianas estão ali no nosso subconsciente. É como se fosse um disco rígido, que estão anotados, inscritos ali, e nós utilizamos isso permanentemente. E para reescrever, precisa-se, primeiro, entender a necessidade, ver como funciona, como podemos fazer e estar disposto a mudar, porque exige muito esforço, muita vontade, acima de tudo fé, acreditar. E isso vale também quando você quer trabalhar as doenças, quando você quer trabalhar as mudanças do seu interior, os seus vícios, os maus hábitos. E nós não conseguimos vencer essas etapas se não tivermos uma determinação, a mesma disciplina que Emmanuel disse para Chico: disciplina, 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 para que possamos condicionar o nosso subconsciente a essa nova programação. E essa terapia, ela possibilita exatamente isso, a conscientização das pessoas, para que ela possa buscar isso, possa buscar essa injeção de ânimo e buscar se elevar. E a partir daí, aos poucos, ela vai sedimentando nela essa confiança para que ela possa, aos poucos, crescer, progredindo e avançando. Então esse é um dos papéis também do NAI, na obtenção de recursos capazes de dar àqueles que buscam um padrão de conduta, de pensamento para se modificar. Aí nós temos um outro fator de trabalho, o acolhimento fraterno. O acolhimento fraterno é uma terapia que tem por finalidade auxiliar o acolhido em seu aperfeiçoamento e desenvolvimento pessoal. Uma pessoa que se conhece melhor é capaz de superar limites, dificuldades e transtornos de ordem material, emocional e espiritual. Nós sabemos a necessidade de trabalhar isso, fazer com que as pessoas entendam a necessidade de trabalhar seu dia a dia e construir uma nova etapa. Né? A ciência, através da psicobiofísica, aqui vou fazer um parênteses, no Consolador, Emmanuel, Chico Xavier, não me lembro da questão, quando ele fala: o dia que se unir a psicologia, a biologia e a física, estaremos dando um grande passo, um grande avanço na ciência, na busca da nossa reforma. E aí nós temos a psicologia a ser estudada, a ser desenvolvida. E a epigenética, como fator também de... Oi? É capaz de superar limites, dificuldades e transtornos de ordem material, emocional e espiritual. Neurociência e física quântica oferecem suportes para que a espiritualização seja ampliada e aceita, alavancando uma postura diferente, modificando a forma de ver, sentir e conduzir a vida em relação ao universo e às leis divinas, nos permitindo novos comportamentos. Então, através do acolhimento fraterno, se a pessoa quiser, ela poderá desenvolver todo esse campo. E hoje nós já temos a ciência para nos dar essa programação, para nos dar essa certeza. Quando você tem fé, não há necessidade dos exemplos ou da exemplificação da ciência. Mas nós somos descrentes, nós somos muito voltados à matéria e muitas vezes precisamos do embasamento da ciência para que consolide
em nós a compreensão, o entendimento e a certeza daquilo que estamos falando. E essas ciências e tantas outras vêm exatamente para sedimentar, fundamentar em nós todas essas explicações, dando embasamento científico, psíquico, moral e espiritual do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Repito, hoje não precisamos mais temer mudanças, modificações no nosso eu. Mesmo porque as transformações que nós estamos passando está mostrando isso com muita clareza. Muitas vezes a gente deixava de fazer alguma coisa para não passarmos por bobos, né? Fulano de tal é bobo, ele faz isso e aquilo. E hoje nós sabemos que o fazemos, em princípio, é por nós mesmos. Sabemos o quanto a vaidade, o orgulho, né? O ciúme, tudo isso desnatura o nosso ser, desequilibra o nosso ser, faz com que os nossos neurônios venham produzir nas nossas usinas cerebrais verdadeiros venenos para os nossos organismos. Tudo isso está dentro da ciência. Então hoje não é a religião que diz isso, não é a filosofia que diz isso, é a certeza da ciência trazendo para nós um expoente de confirmação do quanto essas questões são altamente nocivas a nós enquanto cristãos. Orgulho, vaidade, ciúme, maledicência, maus pensamentos, trazendo desequilíbrios. Quer coisa que pode perguntar para a gente, fica à vontade. O Reiki é uma prática enquadrada no vitalismo, criada em 1922, recente, né? Pelo monge budista japonês Mikao Usui. Tem por base a crença na existência da energia vital universal Ki. A versão japonesa do conceito chinês Ki, manipulável através da imposição de mãos. Sempre houve a imposição de mãos, sempre houve a energia, sempre houve essa transmissão energética. Porque a energia sempre esteve presente no universo e sempre esteve presente nas nossas existências. Quer seja na antiguidade, quer seja agora. Mas a cada época surge uma modalidade, surge uma forma de trabalhar essas energias que traz para nós uma condição melhor em termos de energização, né? Hoje nós temos o Reiki e tantas outras terapias com o mesmo objetivo de energizar o nosso corpo físico, trabalhar o nosso perispírito, os nossos chakras, de forma a vitalizar, dar vitalidade, dar vigor aos nossos órgãos etéreos, os nossos órgãos físicos, né? Trabalhando tanto no campo espiritual, do nosso corpo espiritual, como no nosso corpo físico. Fala alguma coisa? Não. Vai. Só acrescentar aí, na verdade, como nós somos energia, né, o Reiki é para equilibrar. Quando o Senhor fala vitalizar, é buscar o equilíbrio que nós, nesse caos que nós vivemos, esse estresse, a gente desequilibra os chakras, os pontos onde a gente tem entrada de energia, entrada e saída. Então o Reiki vai fazer exatamente isso. É uma coisa interessante, acho que eu nunca falei aqui, né? Os 5 princípios do Reiki, o senhor conhece? Não. Só por hoje,
Não se irrite, só por hoje. Não se preocupe, só por hoje. Seja amável e gentil com todos os seres, só por hoje. Ganhe a vida honestamente. Então, o que é isso na verdade? Se você conduz a sua vida por estes princípios, vivendo um dia de cada vez, você se torna melhor, mais equilibrado, mais calmo e vai buscando, porque na nossa vida no cotidiano não é fácil. Mas se a gente busca todos os dias, a gente fazer um pouquinho, quando a gente perceber, já estamos fazendo muito, já avançamos. E é tudo em torno do autoconhecimento, da transformação íntima, da reforma íntima de cada um. Se cada um de nós passarmos por isso, nós somamos o elo das correntes que está por aí. Nós somos todos um só. Nós viemos da mesma essência divina. Sem dúvida. Esse esclarecimento, Sonia, é fundamental. Dentro dessa fala dela, a gente percebe o quê? O reiki por si só não vai resolver muito se a pessoa não tiver conhecimento de como ele funciona. Seria como se tivesse ido numa farmácia, buscar um remédio para dor de cabeça, tomou e pronto. Não é isso. Ele vai equilibrar os chakras, mas ele vai ter que ter um comportamento de equilíbrio permanente. Por que pede para que trabalhe o dia a dia? Porque nós não temos ainda uma maturidade, uma capacidade de projetarmos para mais tempo. Um dia, muitas vezes, é muito para a gente trabalhar no nosso equilíbrio. Mas se nós trabalharmos dia a dia, fica muito mais fácil do que fazer um planejamento mensal. Porque com certeza vai ser muito difícil. Se o dia a dia já é difícil, imagina planejamento para um mês, um ano e tudo mais. Então essa é a proposta. É a proposta de um equilíbrio permanente, trazer para nós um comportamento de desenvolvimento psíquico, trazer para nós uma saúde mental, trazer para nós o equilíbrio com a natureza. Essa proposta está tudo dentro do reiki, como um fator de utilização. Nós temos também a fluidoterapia. A fluidoterapia é também um instrumento muito utilizado e sempre foi utilizado, né? A água, ela, em todas as religiões, ela é usada, né? Como um elemento religioso, como um elemento onde ela conduz energia, conduz vitalidade. Não é à toa que João Batista batizou Cristo, né? Utilizando as águas correntes do rio. Então a água é um fator importante dentro da nossa condição, não só física orgânica, porque nós sabemos que 85% do nosso corpo, da massa do nosso corpo é água. A água está presente também como um grande condutor de energia. E a água, ao ser magnetizada, ao ser fluidificada, ela adquire propriedades energéticas capazes de trazer para nós o equilíbrio, né? A água, em face da sua constituição molecular, é elemento que absorve e conduz a bioenergia que lhe é ministrada. Quando magnetizada e ingerida, produz efeitos orgânicos compatíveis com o fluido de que se faz portadora. Bezerra de Menezes. Então a água, por isso que é muito comum também nas casas espíritas, no final das reuniões, oferecerem, a exemplo do que nós temos aqui, a água fluidificada, a água magnetizada. Temos aqui também os passes, né? É uma transmissão conjunta ou mista de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, magnetização. Porque toda vez que nós damos o passe, né,
nós estamos imprimindo naquele ato uma energia que exala de nós, né? Só que não é só essa energia, nós temos também energia do plano espiritual, daqueles que acompanham os trabalhos nesse momento, e esse composto da energia animal que é emitido pelo médium passista e da entidade que está naquele momento fazendo o trabalho, torna-se uma energia mista, capaz de trazer o equilíbrio para a pessoa. Mas, a exemplo do Reiki e de todas essas formas de terapia, se o indivíduo não tiver consciência, a hora que sair lá fora e começar a ter pensamentos desastrosos e desequilíbrio, toda essa energia recebida aqui vai embora. Ela não permanece com ele. Por quê? Ela só vai permanecer enquanto perdurar nele essa proposta de equilíbrio. Então, muitas vezes as pessoas só vêm para receber paz como se fosse o elemento salvador da pátria. Ele o é, desde que conjugado também com o comportamento. Ele por si só, ele vai fazer um efeito mínimo, não duradouro como muitos pensam. A homeopatia é um método de tratamento que consiste na administração de doses mínimas do medicamento ao doente para evitar a intoxicação e estimular a reação orgânica. Foi criado em 1796 pelo médico alemão Samuel Hahn, fundamentada na lei dos semelhantes, similis similis, ou seja, semelhantes se atraem, né? Citadas por Hipócrates no ano de 450 a.C. Então, Hahnemann, sempre quando médico, ele descobriu, inclusive fazendo teste em si mesmo, que quando em algumas situações doenças se instalavam e ele buscava na natureza elementos semelhantes para poder contrabalancear aquela enfermidade, os resultados eram melhores. Porque imagina a medicina nessa época, em 1796, não havia medicina alguma em relação ao avanço que nós temos hoje, né? Então a homeopatia, ela é muito importante, sim, como é importante também a medicina tradicional, os remédios alopáticos. Aonde está então o erro? Está exatamente em conceitos de que a medicina atual é capaz de fazer milagres. Ou acreditar também que não houve um avanço da ciência em relação à medicina. Só que tudo isso é muito válido quando feito com sabedoria, quando feito com equilíbrio. A medicina tradicional, como todas as demais ciências, nós devemos aproveitar dela, mas dentro do que ela pode nos oferecer, porque ela não faz milagres. Por isso que antes falava-se em medicinas alternativas ou terapias alternativas. Hoje entende-se não mais como alternativo, mas como complementares, uma complementando a outra, e as duas juntas vão dar melhores resultados. E aí nós ficamos por hoje aqui. Já terminamos o nosso horário, né? Agradecemos a todos e vamos fazer nossa prece aqui.